noite, eu me chamo Rose e aqui no canal eu compartilho o meu aprendizado na minha caminhada pelo autoconhecimento. Se autoconhecer é olhar para dentro, é olharmos para dentro de nós mesmos, é olharmos para o nosso ser interior, para a nossa alma. E claro, que autoconhecimento é espiritualidade, porque afinal nós vamos olhar para o nosso ser interior, que é a nossa alma, não é mesmo? Então é isso, aqui eu compartilho o que eu estou aprendendo, eu decidi compartilhar. E eu sou uma estudiosa do pensamento sistêmico, das constelações familiares, entre tantos outros conhecimentos, né? É que eu acabei me tornando consteladora e eu decidi seguir cada vez mais conhecendo mais essa área do saber. Então, no vídeo de hoje, o que eu quero compartilhar com vocês? Eu quero compartilhar com vocês o que eu aprendi sobre o medo. Especificamente, eu vou falar do medo de gravar vídeos, tá? Porque o medo, a gente tem medo de tudo nessa vida, né? Então a gente tem que ressignificar essas coisas. Porque nós não viemos a esse mundo para sentirmos medo. Nós somos seres espirituais, almas habitando corpos físicos, né? Almas habitando corpos físicos. E nós somos seres indestrutíveis, eternos. A gente habita um corpo físico. E é uma vida temporariamente humana, como diz a Meia Andrade do canal Temporariamente Humana, né? Então, para que termos medo? Veja, o medo está relacionado com tudo que colocaram na nossa mente. Nós fomos programados, né? Desde que nascemos. Na verdade, a gente já vem programado do ventre da nossa mãe. E não só isso. Essas programações de medo, né? É claro que o controle da sociedade se faz por meio do medo, né? As religiões, não sou pessoa religiosa, eu não tenho nada contra a religião, eu sou espiritualista, eu respeito todos os dogmas, todas as doutrinas, tá bom? Conheço um pouquinho de todas e respeito todas. Mas fato é que tem muitas religiões que sim, controlam as pessoas por meio do medo. Medo do capeta, do capiroto, de ir para o inferno e etc. Tá bom? Falo isso por experiência própria. Mas, enfim, outra coisa a respeito é o próprio governo, as mídias, está sempre aí colocando medo para nos controlar, para termos medo de tudo, porque daí uma população que é controlada pelo medo fica fácil, né? Mas o medo especificamente também, ele faz parte das memórias que estão dentro do nosso sistema familiar. Porque os nossos antepassados, e quando eu falo de antepassados, eu já coloco o nosso papai e a nossa mamãe, porque eles também são nossos antepassados. Antepassados são todos aqueles que vieram antes de nós. Então, imaginem vocês, se hoje somos controlados de certo modo pelo medo, enquanto a gente não desperta a nossa consciência, imaginem os nossos antepassados, nossos pais, nossos avós, bisavós e todos aqueles que vieram antes. Eles viviam uma época de trevas, né? Não tinham acesso à informação como a gente tem hoje. Depois da crise pandêmica mesmo, tá aí no YouTube, canais super confiáveis para a gente aprender a se libertar, para a gente despertar a nossa consciência, né? Expandir a nossa consciência e não sermos mais controlados pelo medo, tá bem? Mas essas memórias dos nossos antepassados não foram embora com eles. Elas continuam fazendo parte do nosso sistema familiar, do nosso campo sistêmico, que é o campo da família. E isso influencia diretamente quem nós somos. Entende? Então, acontece em emaranhamento sistêmico e a gente precisa desemaranhar isso, se a gente quiser fluir para a vida, tá bom? E aí o assunto é bastante profundo, porque envolve as ordens do amor, eu tenho vídeos aqui curtinhos falando sobre as ordens do amor também, mas eu quero ir direto ao ponto sobre o medo. Você sente medo de gravar vídeo, por exemplo, porque esse é o meu objetivo? Eu falo isso porque eu sentia. Eu dizia que eu não queria gravar vídeos, mas na verdade não é que eu não queria, eu aprendi que eu tinha medo. Eu tinha medo de ser rejeitada, de ser criticada. Eu tinha medo.
Pânico. Então, por isso, nem rede social eu tinha mais. Agora não, eu criei um Instagram para divulgar meu trabalho de consteladora e eu tô aqui fazendo meus vídeos no YouTube. Se tá 100% eu não tô nem aí, né? Porque é um desafio para mim. Eu decidi criar o canal, compartilhar meus vídeos, compartilhar meu aprendizado e eu percebo que a cada dia que passa eu fico mais tranquila. Eu gosto mais de mim e eu me sinto mais segura para gravar meus vídeos. Eu estou colocando aqui o meu aprendizado, a minha verdade. Não estou dizendo que o que eu trago é a verdade absoluta, porque não existe uma verdade absoluta. Todos nós temos a nossa própria verdade, tá bem? Então, a respeito do medo de gravar vídeo, e aqui eu vou trazer especificamente o conhecimento sistêmico, as constelações, tá bom? Veja, hoje em dia, volto a dizer, depois da crise pandêmica, o mundo ficou cada vez mais digital. Então, para a gente divulgar o nosso trabalho, não é mais com folhetinho, é assim, com canal no YouTube, com Instagram, posts, vídeos, reels, e a tecnologia está cada vez mais acelerada, inteligência artificial e tudo mais. Então, exige da gente essa adaptação, ressignificação de medos para poder divulgar nosso trabalho, não é mesmo? E aí eu te pergunto então, se você, assim como eu, tinha no passado, porque eu não tenho mais, olha eu aqui colocando a minha face, medo de gravar vídeo, de trazer a sua verdade, divulgar seu trabalho. Se você tem esse medo, olha para isso com carinho. Não é normal, volto a dizer, e talvez o que esteja acontecendo com você seja, você está carregando alguma dor de algum antepassado seu, por medo, né? Algum medo de alguma coisa que ele viveu, um julgamento, uma crítica, e esse sentimento nem seja exatamente seu, seja um sentimento de algum antepassado, de algum membro do seu sistema familiar que está reverberando em você, te privando de seguir com a sua vida, talvez uma lealdade invisível ao seu sistema familiar, no sentido de eu não vou gravar vídeo, porque senão eu vou me tornar uma pessoa muito boa, e eu vou enriquecer, eu vou prosperar, e eu vou ser diferente dos membros do meu sistema familiar. Essa é uma situação. Outra situação é, especificamente, você presenciou algum membro do seu sistema familiar, daí eu já não estou falando de uma lealdade invisível, eu não estou falando de algum sentimento de medo que você está trazendo de forma inconscientemente com você, de algum antepassado que você nem conheceu, por exemplo. Eu estou falando especificamente se você presenciou algum membro do seu sistema familiar passando por situações de vexame, de crítica, de julgamento perante a população, perante a sociedade. Se você presenciou isso, seja na sua infância, ou seja uma memória que esteja no seu inconsciente, você pode estar sentindo esse medo de gravar seu vídeo, divulgar seu trabalho, por conta dessa situação que esse seu familiar experienciou. Então, você precisa analisar e curar essa situação para que você possa fluir. Não deixa de ser um emaranhamento também, tá bom? E, por último, medo da rejeição. Talvez você não queira gravar seus vídeos, tenha medo, porque tem medo de ser rejeitado, rejeitada, criticado, criticada, que também era o meu caso, né? Então, você tem medo de se expor, porque você acha que vai fazer algo de errado, que vai falar algo de errado e que por isso vai ser criticado, vão te apontar o dedo e você tem medo de ser rejeitado pelas pessoas. Isso pode estar relacionado muito com o que você viveu na sua infância, por exemplo. Você, de repente, na sua infância, tinha uma necessidade de agradar a todo mundo, né? Depende das experiências que você viveu na infância, pode ser um trauma, consciente ou inconsciente, que te impede de se expor por medo da crítica, do julgamento, da rejeição, né? Se você foi uma criança que fazia de tudo para agradar, para ser amado, amada, para não passar por rejeição, isso está influenciando a sua vida hoje. Então, é um bloqueio, é um trauma que você precisa olhar e curar, tá bem? E para finalizar, eu digo que isso tudo acontecia comigo, então eu estou aqui colocando a minha face e compartilhando o que eu aprendi e veja, eu estou aqui falando e tá tudo bem. Volto a dizer, eu não tenho a verdade absoluta, eu não sei tudo. Não existe ninguém perfeito. Bert Hellinger dizia que quem é perfeito já morreu, né? O perfeito já morreu, não existe. Enquanto nós estivermos aqui
na matéria, na fisicalidade, nós estamos aqui para aprendermos, para nos curarmos, para ressignificarmos, né? A vida é um processo sistêmico, não tem erros, só aprendizados, como falou certa vez o professor Mário Cosini. Então, críticas e julgamentos sempre vão surgir de algum lugar. E rejeição também, a gente não tem como agradar todo mundo. Agora, não é o que o outro vai falar sobre mim que vai me influenciar, não é sobre o que o outro fala sobre mim, a crítica do outro, o julgamento do outro, a rejeição do outro, é sobre como eu acolho tudo isso ou não acolho, né? Que é a questão das 4 leis do espelho que eu falei num vídeo anterior. Talvez eu possa ser criticada, rejeitada, vão me apontar o dedo, mas o que as críticas e as rejeições das pessoas estão me afetando? Estão me incomodando? Se estão, eu tenho que curar isso em mim. Se não, é com o outro, tá nele, ele tem que curar isso nele. Então, para mim, não faz diferença. Eu tenho certeza do que eu estou falando aqui, do que eu aprendi e eu aplico na minha vida. Eu trago tudo com integridade. Mas eu tive que fazer um trabalho profundo para colocar minha face nos vídeos. E agora eu coloco numa boa, tá bem? Então, é esse o meu compartilhar de hoje. Se você tem medo de divulgar seu trabalho, seus vídeos, olhe para isso com carinho. Existe aí uma dor, um emaranhamento sistêmico, alguma das situações que eu acabei de elencar aqui. Olhe para isso e não sinta mais medo. Mas é claro que não é uma coisa que você vai chegar, retirar com a mão e jogar fora. Não, tem que ser ressignificado, tá bom? Então esse é o meu compartilhar de hoje a respeito do medo de gravar vídeo. É o medo de se expor. E aí você tem que vasculhar, investigar, mergulhar, né? Se voltar para dentro para verificar qual a raiz deste medo. Onde está a raiz deste medo? E daí você caminha até a raiz deste medo e ressignifica, transmuta, tá bem? Eu deixo aqui o meu abraço de luz e desejo que o Criador, Pai, Mãe, Divina Consciência abençoe a todos abundantemente, que o amor, a paz prevaleçam nas vidas de todos vocês. Fiquem com Deus, um beijinho e curem-se. Estamos aqui para isso, para nos curarmos.